Quando a gente se apega e se envolve com uma série, a gente sempre sente a morte de alguns personagens, né? Às vezes sente dor, às vezes tristeza, às vezes raiva, às vezes alegria, mas às vezes a gente fica em completo estado de choque. E esse é o tema do vídeo de hoje: 5 mortes de personagens em séries que me deixaram completamente chocados. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e começando o ano como? De uma ótima forma, né? Escolhendo um ótimo tema para começar o ano, que é morte. Olha que legal. Tudo bem que na verdade eu já comecei o ano, né? Já teve outros vídeos antes desse, então menos mal. E eu só tô fazendo esse vídeo agora porque, para vocês terem noção, esse roteiro de mortes de personagens, que tem outras partes ainda, tá pronto desde novembro. Tá semi-pronto, na verdade, porque era para ter sido lançado no Dia dos Finados. 2 meses depois, olha eu aqui gravando. Esse é o quanto meu tempo tá difícil ultimamente, que foi o que eu expliquei no vídeo do ano passado. Mas não quero baixar o astral não, quero levantar o astral aqui falando de morte. Eu tô todo confuso nesse vídeo. Então vamos lá. 5 mortes que me deixaram completamente chocados. Aviso, vai ter spoiler. Então antes de falar qualquer morte, eu vou falar qual é a série e a temporada que eu estou falando. E aí, se você ainda não assistiu, tá assistindo e não quer tomar spoiler, você clica aqui nos capítulos do YouTube pra pular pra próxima posição, pra próxima morte que eu vou falar. Fechou? Então já deixa seu like, já se inscreve pra esse canal aqui não morrer, porque aí eu sofreria muito mais, eu acho que muitos de vocês também, né? Então se inscreve, deixa o like, se já for inscrito, compartilha esse canal aqui com alguém que você gosta e que gosta de séries também. E vamos lá começar o vídeo então com a 5ª morte que eu coloquei aqui na posição, que é uma morte que talvez não tenha sido chocante pra todos, mas pra mim foi, que é em Supernatural na 3ª temporada. Quase que eu dei um spoiler sem querer, bicho! Se você ainda não assistiu Supernatural, se você ainda não assistiu a 3ª temporada, mas se você ainda não assistiu Supernatural, o que você tá fazendo da sua vida? Não, sério, me responde. O que você está fazendo da sua vida que você ainda não assistiu Supernatural? Supernatural é uma obra-prima que todo mundo deveria assistir. Tá um cheirinho de queimado aqui, eu acho que vai queimar meu LED esse aqui, porque tá esquentando. Então se apagar do nada, você sabe o que aconteceu. Se pegar fogo, eu vou sair correndo. Na verdade, só dessa vez, eu vou pedir licença pra vocês e vou apagar os LEDs, porque eu não vou deixar só um lado ligado e aquele lado ali eu tô com medo de pegar fogo, vou ter que comprar outro. Então, tá? Só pra eu não morrer aqui de repente, beleza? Tenho um filho pra criar, tá bom? E não querendo enrolar mais do que eu já tô enrolando, mas não é enrolação não, é só pra explicar pra vocês. É porque esse LED aqui, a caixa, teve queda de luz aqui por causa de chuva e queimou a caixinha. Então eu peguei uma fonte de notebook, que era a mesma entrada e funcionou. Mas aparentemente se ficar muito tempo ligado, queima. Já tinha vários LEDs queimados aqui embaixo, que não dá pra vocês verem. E então acho que tá esquentando demais, é melhor não correr esse risco, né? Então, dessa vez eu vou ficar apagado. Pro próximo vídeo eu vou ver se eu já vou estar com o LED em mãos e trocado ali bonitinho. Fechou? Vamos continuar. Supernatural. Supernatural, como eu ia dizendo, todo mundo precisava assistir. É uma obra-prima. Ah, tem 15 temporadas, Luke. Eu não vou assistir uma série de 15 temporadas. Ok, eu completamente entendo. Tem várias séries que são legais, tem muita temporada que eu também não vou assistir porque eu tenho preguiça e falta de tempo. Mas, Supernatural, todo mundo tinha que assistir pelo menos as 5 primeiras. As 5 primeiras é um cânone, é como ela foi planejada e não tem um defeito sequer. Se Supernatural tivesse acabado na 5ª temporada, era facilmente uma das melhores séries já criadas na história. Só que depois acabou cometendo várias falhas ao longo das temporadas seguintes. Então assiste pelo menos as 5 primeiras, tá bom? É um conselho de amigo aqui que eu dou pra vocês e não faz mais que sua obrigação como seriador. Agora que eu já falei o suficiente pra todo mundo que ainda não viu a 3ª temporada, não viu a série, não quer tomar spoiler, já saiu, vou falar a morte do Dean Winchester no final da 3ª temporada. Contexto aqui se faz necessário porque eu preciso explicar o porquê que essa morte foi chocante, mas vou falar rapidinho, tá? Não vou enrolar não. Em Supernatural tem um negócio que você faz pactos com demônios de encruzilhada pra conseguir alguma coisa na sua vida e em troca você vende a sua alma para ser coletada dali a 10 anos a partir daquela data e a sua alma vai pro inferno para toda a eternidade para sofrer e tudo mais. E aí tem gente que faz esse pacto por fama, por amor, né, para conseguir conquistar alguém, para se curar de uma doença, para qualquer coisa do tipo. É normal dentro de Supernatural. Só que aí no final da 2ª temporada, se você já assistiu a 3ª, já assistiu a 2ª. No final da 2ª temporada, o Sam, que é o irmão do Dean, ele acaba morrendo por causa de algumas coisas que acontecem lá que não cabe aqui no vídeo. E o Dean, não querendo perder o seu irmão caçula, que ele se sentia responsável por ele foi até uma encruzilhada, chamou um demônio para fazer um pacto e fez um pacto para que o Sam voltasse à vida e com isso ele venderia sua alma para ir pro inferno. Só que ele não conseguiu 10 anos porque a alma dele é muito valiosa e tudo mais, então foi um pouco mais complicado. Ele conseguiu apenas 1 ano de vida. Dali 1 ano, a partir daquela data, a alma dele seria coletada e iria para o inferno. E quando essa alma é coletada, não é de qualquer forma, não é tipo a pessoa tá aqui morreu e a alma foi pro inferno. Não, é uma morte sofrida, porque vem uns cães do inferno, esse é o nome mesmo, é cães do inferno, que é uns
uns bichão gigantescos, uns cachorros grandes, feroz, que é invisível aos olhos humanos, e só a pessoa que está prestes a morrer, que está prestes a ter a sua alma coletada, consegue enxergar esses cachorros, que são muito ferozes e matam violentamente a pessoa. Ok, contexto dado. Passou-se um ano, final da terceira temporada, finalmente chegou a data. Eles passaram a terceira temporada inteira tentando salvar a alma do Jim de alguma forma, tentar quebrar esse pacto de alguma forma, mas não conseguiram. Foram enganados pela Lilith, que se passou pela Ruby, que era um demônio lá que estava envolvido nessa treta, enfim. E aí, quando eles perceberam, era tarde demais. Já tinha dado o horário e era a hora do Jim morrer. E é aqui que o meu trauma começou. Supernatural eu assistia na época que passava no SBT, no teleseriados, e foi a primeira série que eu assisti, me viciei e tudo mais. E eu tava acompanhando ali desde a primeira temporada, episódio por episódio, toda semana. Eu ficava acordado de madrugada, naquele dia determinado, que eu não lembro que dia da semana que era. Ficava acordado toda semana pra poder assistir de madrugada. Cara, era um negócio muito surreal pra mim. Eu tava amando Supernatural. Até que chegou esse momento, caramba, será que ele vai escapar? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Eis que o momento chega, ele começa a enxergar os cães do inferno chegando pra perto dele. Ele tenta correr, tenta se proteger e tudo mais. Só que a Lilith, que é uma demônia de alto escalão, ela segura o Sam com a sua força sobrenatural para que ela não ajudasse o Jim de nenhuma forma. E aí o Jim acaba morrendo, sendo dilacerado por um cão do inferno na frente do Sam, que nada podia fazer, enquanto o Jim gritava de dor e desespero naquele momento. Mano, essa morte me chocou muito, porque eu senti a dor do Jim, que não queria passar por aquilo, é óbvio. Eu senti a dor do Sam, né, que não tava vendo o irmão dele sendo dilacerado na frente dele, não podia fazer nada, porque a Lilith estava segurando ele. Sabe, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, mano, foi uma morte feia, tá ligado? Porque tá até meio embaçado aí a cena que eu mostrei pra vocês, porque não tem como eu colocar isso no YouTube. Mas as garras do cachorro rasgando o Jim no meio, tá ligado? Mano, é muito sinistro. Isso por só já foi chocante pra uma série que tava passando na TV, isso foi mais de 10 anos atrás, tá? Eu era adolescente ainda. E aí, como se isso não bastasse, depois disso ainda o Sam, ele consegue ficar um pouco mais poderoso, a Lilith meio que perde os poderes, ele vai pra matar ela foge, e aí ele vai tentar salvar o Jim, vai tentar acudir ele de alguma forma, mas ali já era, o Jim já tá morto, e fica aquela cena triste dele com o irmão dele mais velho morto nos braços dele. E eis que essa cena passa, que já foi triste e traumatizante o suficiente pra mim, aparece logo depois a alma do Jim no inferno, todo acorrentado num lugar extremamente escuro e abandonado, e cheio de sangue também, gritando desesperado por ajuda pro irmão dele, ajudar ele inclusive. Mano, isso pra mim explodiu minha cabeça, porque eu não tinha visto nada tão impactante quanto foi o final da terceira temporada pra mim. E aí, eu que já era aficionado em Supernatural, que eu já assistia ali toda semana, fielmente, fiquei aquela semana que eu quase não dormia, na expectativa do próximo episódio. Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Porque quando passava no teleseriados, não tinha essa de primeiro episódio de tal temporada, sétimo episódio de tal... Não tinha essas coisas, tá ligado? Não é Netflix. Só apareceu o nome do episódio e vambora. Então eu não sabia que era final de temporada, eu não sabia nem o que era a temporada direito. Eu só ia assistindo toda semana, porque não era um negócio tão grande no Brasil, ou pelo menos não no meu grupo de amigos. E aí eu fiquei a semana inteira, mal comia, mal dormia, esperando pelo episódio. Quando finalmente chegou o dia, deitei na minha cama, tava lá assistindo teleseriado, as séries que passavam antes do Supernatural. Chegou a vez, era o primeiro episódio da primeira temporada. O SBT aparentemente não tinha os direitos da quarta temporada ainda, ou não tinha dublagem ainda, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que voltou tudo do começo e aquilo me traumatizou ainda mais. Ainda mais porque eu não só tive que ver um dos meus personagens favoritos morrendo na frente do irmão dele que não pôde salvar e ficou triste e todas essas coisas, e ver ele no inferno desesperado gritando por ajuda pela primeira vez, porque ele é daqueles personagens durão que não tem medo de nada, e naquele momento ele tava desesperado, sozinho, abandonado. Eu não posso ver o que acontece em seguida. Olha que legal, Supernatural me traumatizou nesse dia. Mas tem um lado bom em tudo isso, porque a partir daí eu comecei a pesquisar na internet, falando, mano, não é possível, o que vai acontecer agora? E foi daí que eu fui começando a entender o que é temporada, o que é episódio, como é que funciona, direitos autorais, dublagem, onde passa e todas essas coisas. Direitos autorais não, direitos de exibição e todas essas coisas. E o principal, aqueles sites alternativos pra gente poder baixar o saudoso Mega Upload, episódios em RMVB. Ai, que tempo bom
Então tudo isso, de certa forma, me trouxe até aqui. Eu tenho esse canal por causa do Supernatural. Não à toa, meu primeiro vídeo foi de Supernatural. Eu quero fazer minha primeira tatuagem, provavelmente vai ser de Supernatural também, que eu não tenho nenhuma ainda. Então, deu uma bola de neve e desencadeou muitas coisas na minha vida esse momento, mas que foi um trauma, foi um trauma. Agora, nessa próxima posição, eu trago Sons of Anarchy. E se você de repente pulou Supernatural e não sabe o porquê que do nada os LEDs estão desligados, é porque esse aqui começou a subir um cheiro de queimado, fiquei com medo de pegar fogo e desliguei, tá bom? No próximo vídeo eu espero já ter arrumado isso. Mas voltando aqui, essa próxima posição agora pertence a Sons of Anarchy, e se você já assistiu essa série, não é essa que você está pensando ainda. Essa eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu vou falar da 6ª temporada. Então se você ainda não assistiu a 6ª temporada de Sons of Anarchy, pula para a próxima posição. Aliás, se você ainda não assistiu Sons of Anarchy, repito a minha pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Vai assistir Sons of Anarchy, pelo amor de Deus, tem disponível na Star Plus, tá bom? Uma das melhores séries que eu já vi. Voltando ao assunto, 6ª temporada, já deu tempo de pularem, aqui vai o spoiler. A morte que eu queria falar aqui é da Tara Knowles, a namorada e ex-namorada e namorada, enfim, vai e volta do Jack Steller. Mano, que morte surreal de ter acontecido. Sons of Anarchy é uma série muito violenta, mas ela também tem muita filosofia, tem um desenvolvimento muito bom, tem personagens cativantes, personagens que você ama e odeia, porque ali não tem herói, não tem vilão, tá ligado? Tem época que você tá odiando um, tem época que você tá amando esse mesmo personagem, assim vai. Por isso que é uma das melhores séries que eu já vi. E aí chega na 6ª temporada, essa Tara é uma mulher que ela fica indo e voltando com o Jax também, e eles têm um filho juntos. Agora, isso me falhou, mas eles têm um filho juntos. Só que aí dá muito problema, porque ela não quer criar o filho deles nesse mundo e não sei o quê, e o Jax é um pai, não é que ele é um pai ausente, mas ele é muito engolido pela essa outra vida dentro do motoclube que ele tem e tudo mais. E no desenrolar das coisas, pra tornar essa história um pouco mais resumida, a Tara, ela tava fazendo um acordo com a polícia para que ela e os filhos ficassem imunes, longe de todo esse mundo, e tivessem, acho que até ofereceram proteção à testemunha para ela entregar os podres do motoclube, porque a Polícia Federal tava atrás deles há muito tempo. Não sei se era a Polícia Federal, mas a polícia tava atrás deles há muito tempo. Só que o Jax, ele falou: não, mano, eu não vou deixar você passar por isso, tá ligado? Eu não vou deixar você entregar, você vai correr risco, as pessoas vão atrás de você. Não faça isso. Eu vou me entregar. Eu vou assumir todos os crimes que eles estavam, né, atrás do motoclube por uns crimes lá bem pesados. Eu vou assumir todos os crimes, vou falar que tudo fui eu, vou me entregar, vou livrar o motoclube e você vai viver sua vida em paz com o nosso filho. Você vai ficar viva, ninguém vai atrás de você, fica tranquila. E aí eles entraram em um acordo e falaram: beleza, tudo ótimo. Mano, pela primeira vez em muito tempo, em muitos episódios, eles entraram num acordo e as coisas pareciam estar caminhando pra ficar tudo bem. Mas é aquela calmaria antes da tempestade que a gente já conhece. A mãe do Jax, que é a Gemma Teller, ela é uma mulher bem sanguinária também, e ela não pertence ao motoclube, porque é exclusivamente de homens, mas ela tá sempre por ali. Ela é a mãe do Jax, que é o presidente nesse momento do coisa, ela é ex-esposa de um dos fundadores do motoclube, que é o pai do Jax, ela namorou um dos outros fundadores depois que o pai do Jax morreu, então ela tá sempre por ali, ela tem uma grande importância. E aí, eis que ela fica sabendo, ela ouve algumas coisas tal, que a Tara tava querendo denunciar a galera pra polícia e não sei o quê. Só que ela só sabia até aí. Ela não sabia que era o filho dela que tava se entregando, ela não sabia que já tava tudo bem, ela não sabia que tava tudo acertado. Então ela queria resolver com as próprias mãos. O que ela fez? Matou a Tara. E mano, isso foi um bagulho tão surreal, porque a gente não esperava, como eu falei, aquela calmaria da tempestade, tava ficando tudo bem, sabe? Só que a Gemma, logo no finalzinho ali do episódio, no finalzinho da temporada, a Gemma tava esperando a nora dela, na casa dela, e quando a Tara entrou, ela tentou correr, começaram a brigar, e mano, é uma morte tão violenta, gente, porque ela bate a cabeça da Tara na pia, e depois pega aqueles garfos de churrasco, que tem 2 espetão assim, e começa a coisa na nuca aqui, assim. Nossa, mano, mas é um bagulho muito surreal. E aí entra a polícia, e aí matam o policial, porque pra poder encobrir as coisas dela e tal, não sei o quê. E aí no final ainda, só pra deixar tudo mais traumatizante e chocante, porque não era uma morte que a gente tava esperando, o Jax chega em casa, né, junto com a polícia que tava vindo já atrás dele pra poder se entregar, ele só ia se despedir da esposa dele e poder se denunciar e ser preso e fazer todas essas coisas. E aí ele encontra a Tara, não é a esposa dele, né, mas enfim, encontra a Tara lá morta no chão da casa deles, e mano, ele entra em desespero, vai, pega o corpo dela, dá um beijo, começa a fazer carinho no corpo, no cadáver da mulher. Mano, é muito triste, cara, muito, muito triste. A atuação do Charlie Hunnam aqui tá excepcional, velho, é um bagulho muito fora de série. Mano, isso mexe comigo, eu tava revendo essas mortes pra poder falar aqui nesse vídeo, e mexeu muito comigo de novo, esse momento. É traumatizante pra caramba. Mas agora eu quero mudar de série. Eu quero ir pra uma outra série que tem muitas mortes também, mas algumas delas são mais traumatizantes do que outras, que é Grey's Anatomy. Grey's
Grey's Anatomy, mais especificamente, eu vou falar da 5ª temporada. Talvez você que já assistiu a série sabe de que morte que eu vou falar, né? Se você ainda não assistiu, não chegou na 5ª temporada. Essa eu não vou falar que, obrigatório, você tem que assistir. Não, é longa pra caramba. O pessoal fala que tem temporada boa, tem temporada ruim. Então, não te obrigo não. Mas é uma série que eu gosto bastante de assistir. Vou começar a falar da morte, hein? Já pulou pro próximo? Se não pulou ainda, daqui pra frente é spoiler. A morte que eu queria falar nessa 5ª temporada é do nosso George O'Malley, também conhecido como 007. Por que ele era conhecido como 007? Só pra contextualizar quem nunca assistiu Grey's Anatomy, porque eles têm um código... desculpa se eu falar besteira aqui, mas pelo que eu me lembro, eles têm esse apelido de 007 pros internos que chegam e que sempre... Não sei se é só pra interno, mas pros médicos que sempre, ou quase sempre que estão numa cirurgia, o paciente acaba morrendo. Sempre que ele se envolve na cirurgia, acaba morrendo. Então ele tinha essa mania de ser o azarento, sabe? Sempre que ele participava, o paciente morria e tudo mais. Ele teve esse apelido de 007 desde a primeira temporada, quando ele tava entrando como interno. E aí, chegamos na 5ª temporada, ele ainda tinha meio que esse apelido. Só que na 5ª temporada ele já era um personagem que era muito ausente. Nessa altura do campeonato a gente já tinha amado, odiado, torcido por ele, odiado de novo, porque ele foi meio chatinho em algumas temporadas. Enfim, chegou na 5ª temporada, ele já tava meio ausente, a gente já tava sentindo que ele ia sair no final da temporada. Até aí, tudo bem, a gente já meio que poderia esperar uma morte desse personagem em uma série que a galera morre o tempo todo. Ok, normal. Só que aí, chega no penúltimo episódio, se eu não me engano, da 5ª temporada, o George O'Malley, ele recebe uma oportunidade de ser voluntário no exército. Não sei se ele ia ser voluntário, mas ele ia trabalhar no exército, ele ia ser um cirurgião geral, eu acho, ou cirurgião ortopédico. Não, acho que geral, no exército, tá ligado? Então, beleza, a saída perfeita, o personagem ia sair, ia ficar de boa. E tava todo mundo ok com isso, porque todo mundo já esperava a saída dele, teve a oportunidade, teve a brecha, ele tava saindo. Mano, que da hora. E aí, no seu último dia de trabalho, o chefe lá do hospital, ele deu folga pro George O'Malley e falou, mano, vai lá, vai curtir com a sua família, porque você vai viajar, você vai pra longe, então você tá de folga hoje nesse último dia, porque a partir de amanhã você vai estar bem longe daqui. Então chega no último episódio, a gente não estranha que ele sumiu, ao mesmo tempo que é um episódio que tá acontecendo muita coisa. Entre essas coisas que estão acontecendo, aparece um cara completamente desfigurado, porque ele foi atropelado, mas não foi pouco atropelado, foi muito atropelado por um ônibus. Então ele tá todo quebrado, cheio de problema, com a cara extremamente inchada e não tem como saber quem ele é, não tinha documentação. Tudo o que sabíamos dele é que ele tinha se jogado na frente de um ônibus para salvar uma mulher que estava prestes a ser atropelada. Então aquele cara era um herói, só que ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia do nome dele, ninguém sabia para quem ligar, né, para irem lá poder ajudar ele de alguma forma, enfim. E aí o tempo todo as pessoas estão tentando saber quem era, mas como eu disse, tava tanta coisa acontecendo e a gente já não esperava que ele fosse aparecer no final ali, né, não tava contando tanto com ele porque ele já ia sair da série, então a gente não percebe que ele tá sumido. Até quando chega no final do episódio. Quando chega no final do episódio, a Grey, que é a personagem principal, que era, né, teve seus lances ali com ele, ela foi lá tentar falar com esse cara, falou, mano, vamos tentar de novo, né, porque eles ficaram tentando descobrir quem esse cara era. Ele conseguia ficar consciente de vez em quando, mas ele não conseguia falar. Então, ela dava uma caneta pra ele pra ver se ele escrevia o nome dele, um número de telefone, alguma coisa pra identificar aquele cara. E ela deu uma caneta e ele não conseguia pegar a caneta direito e ele começou a desenhar na mão dela. Eis que ele desenha. E ela começa a desenhar números. E ela começa a achar que é um número de telefone que ele vai colocar ali pra poder entrar em contato com alguém, né? E aí ele coloca um 0, depois coloca um 0, depois coloca um 7, aí coloca um 0 de novo, coloca um 0 de novo, coloca um 7. E a Grey fica 0, 0, 7, 0. E aí ela se toca. E mano, vocês não estão entendendo. Quer dizer, quem assistiu Grey's Anatomy provavelmente tá me entendendo, porque, mano, 80% ou 90% das pessoas que assistiram não esperava que aquele fosse o George. Se você tá falando que esperava, ou você é muito bom ou boa assistindo série, ou você tá mentindo. Porque ninguém, todo mundo que eu já conversei, ninguém esperava. Eu dei um pulo, eu dei um salto do sofá quando eu tava assistindo, porque eu tava aqui de boa, tipo, e o cara lá desenhando na mão dela, eu aqui. Na hora que foi 007, ele desenhou uma segunda vez, e ela tava começando a se tocar, eu... O George! Cara, aquilo me traumatizou, porque aquele negócio a gente não tava esperando, tá ligado? Foi muito bem dirigido, muito bem feito esse episódio. E aí ela começa a correr, o George, o cara desconhecido é o George, sai correndo pelo hospital pra avisar todo mundo, pra ver se eles conseguiam fazer alguma coisa pra salvar a vida dele. Porque, mano, agora não era só um desconhecido, que eles sim estavam tentando salvar. Agora era um amigo deles, fazia parte do hospital, mano. Eles tinham que fazer de tudo pra salvar aquela vida. Em contrapartida não, em simultâneo, tinha uma outra personagem que também é muito querida e que também tava prestes
precisar morrer porque ela tinha um câncer. Então ela tava ali e ela desfaleceu, não sei se essa palavra tá certa. Ela meio que desmaiou, os batimentos dela pararam e começaram a tentar reanimar ela, enquanto o George também tava lá indo pra cirurgia, porque ele desacordou e tinha que fazer cirurgia no cérebro, e tava os dois ao mesmo tempo, ia pra lá, ia pra cá, e mano, a gente entrando em desespero, e aí aparece meio com uma cena bonita, até, que é a Izzy, né, que é essa outra menina que tem câncer, entrando no elevador, e quando ela abre a porta, o George O'Malley tá lá, com a roupa do exército, meio que esperando por ela. Então dá a entender que, tipo, puta, os dois morreram, né? E aí o episódio acaba, a temporada acaba. Eventualmente, na temporada seguinte, é confirmada a morte do George O'Malley. E, mano, caralho, aquilo mexeu muito comigo, porque como eu disse, deu um salto do sofá. Aquilo me traumatizou, me chocou demais, porque eu realmente não esperava aquela morte desse jeito, tá ligado? Não foi uma morte heróica, mas eu não esperava que ele fosse, mano, ele tá vindo embora já, cara, deixa o cara ir embora. Shonda, por que você tem que matar todo mundo, tá ligado? Deixa as pessoas ir embora, deixa as pessoas viver, cara, tá ligado? Mas, enfim, é uma morte que traumatizou todo mundo que já assistiu, eu tenho certeza. Agora, eu vou sair de Grey's Anatomy e vou voltar para Sons of Anarchy, porque tem uma outra morte que ainda é muito mais traumatizante, tanto pelo contexto, quanto por não esperava, quanto pela forma gráfica e desespero, como é que foi tudo. É tudo junto numa coisa só, tá? E ela só fica em segundo porque a primeira não tem como tirar da primeira posição. Mas a segunda posição, a segunda morte que mais me chocou foi em Sons of Anarchy. Essa morte acontece na quinta temporada. Se você ainda não chegou na quinta temporada, pula, porque essa morte aqui você não pode tomar spoiler, tá bom? Pula pra próxima. Vai pra próxima. Pra próxima, eu não sei pra que lado vocês estão assistindo, é de assim, né? Então pula pra próxima, fechou? Pronto, todo mundo já pulou, quem tá aqui vai tomar spoiler ou só vai comentar comigo que foi a morte do Opie. O Opie é um personagem muito complexo dentro de Sons of Anarchy, porque apesar de ele estar no mundo violento, ele é um cara de bom coração. Apesar de ele estar no mundo de crime, ele é um cara que tenta prezar pelo certo, tanto certo quanto pode ser dentro de um grupo de criminosos. Não é que eles são criminosos, mas eles cometem crimes, então eles são criminosos no caso, né? Isso configura um criminoso, alguém que comete crimes. Mas enfim, ele é um personagem que a gente gosta, a gente se apega, porque ele é um cara que tem um bom coração. E aí, ele é melhor amigo do protagonista, que é o Jax. E o Jax, ele é um cara que ele tá num caminho ali de, tipo, ele tá indo pra um caminho muito sombrio, só que o Opie é o cara que mantém ele aqui. Mantém o pé dele no chão, é aquele anjinho no ombro, tá ligado? É aquele cara que fala, mano, não é bem assim. Pô, peraí, calma aí, acho que você exagerou nessa parte. Então, era o cara que era a metade do Jax ali que conseguia manter ele na linha, conseguia manter ele sem se entregar demais pro lado sombrio dele. Mas dá pra entender, né? E aí, o Opie, ele também já sofreu muita coisa, já passou por muita coisa na história de Sons of Anarchy. Ele tinha uma esposa, por exemplo, que foi morta por um engano, né? Porque era pra ele ter sido morto, só que aí em última hora eles trocaram de carro e aí a pessoa queria matar ele, foi seguindo o carro e acabou matando a esposa dele, e ele sofreu muito com isso, fora outras coisas que foram acontecendo com o personagem. Então ele sofreu muito, ele era aquele cara que, você sabe que tem um bom coração, mas ele tá extremamente depressivo, já não tem mais tanta motivação pra viver, ele tá ali porque ele tá ali com a galera, tá ligado? Mas na primeira oportunidade ele já não gostaria de estar mais ali, já não ligava tanto pra proteger a própria vida. E aí a gente entra no contexto aqui, porque teve algumas tretas, e a filha, se eu não me engano, eu acho que tá me falhando a memória, tá? Que faz anos que eu assisti Sons of Anarchy. Mas a filha de um cara muito poderoso, se eu não me engano é a filha dele, foi morta por um dos membros de Sons of Anarchy. E aí, 4 membros do grupo foi preso, foi pra cadeia. E aí eles começaram a entrar num acordo com esse cara extremamente poderoso, que era o Pope. Eles entraram num acordo ali e tal, conseguiram fazer todo um negócio, envolveu dinheiro, envolveu muita coisa, pra que eles pudessem ser soltos, né? Pra não passar a vida na prisão. Só que o Pope, ele falou, mano, beleza, vou soltar vocês vão ser soltos. O cara não é policial, tá? Mas ele tinha poder sobre a polícia, porque como eu falei, ele é poderoso. Ele falou, beleza, eu vou soltar vocês, mas é olho por olho, dente por dente. Um de vocês precisa morrer. Isso, tipo, dentro da prisão, tá ligado? E aí, eles precisavam escolher, eles decidiram que escolheriam entre eles mesmo, entre os 4, quem deles ia morrer, menos um deles. Porque um deles tinha matado a filha do Pope, então queria ele vivo e sofrendo e apodrecendo na cadeia. O dos outros 3, um ia morrer e 2 seriam soltos, esse era o trato. E aí eles começaram a decidir entre eles. E o Jax, que é o protagonista e que era o presidente do clube, ele chamou a responsa pro peito dele, falou, não, tava todo mundo ali meio que decidindo, e como é que eles iam decidir? Eles iam dar um socão na cara de um policial, pra aproveitar, né? Já vai morrer mesmo? Então vamos socar o policial pelo menos. E aí na hora que o Jax virou pra dar o soco, o Opie colocou a mão no peito dele, empurrou e já deu uma cabeçada, tá ligado? E aí já era, porque ele quebrou o nariz de um dos principais policiais da cadeia, tá ligado? Então é óbvio que eles seriam escolhidos porque os policiais ficaram putos e queriam aproveitar a oportunidade pra matar ele. E aí colocaram ele dentro de uma salinha, aí o Jax começou a gritar, não, Opie, não sei o que. Mano, e já entrou em desespero. E aí, isso por si só já foi meio pesado e traumatizante. Só que aí colocaram o Opie na sala do lado, que só tinha um vidro, meio que separando as duas salas ali, para que os outros 3
vissem a morte do Hope acontecendo, o que é muito pior. E não para por aí. Os policiais deram um cano pra ele, porque falou, pô, pelo menos tem que ter graça, né? Deram um cano pra ele tentar se defender e colocaram vários outros presos junto com ele pra espancarem o Hope até a morte. E aí o Hope até pega o cano e consegue bater em um, consegue bater outro, mas vem um cara que é um armário, 3 andares e segura ele, e aí já era. Aí os caras começam a bater nele, consegue bater e pega o cano e dá na cabeça. Mano, é muito triste. E é foda porque o Hope, ele tem uma... Acaba acontecendo ali uma frase que ficou muito famosa no Sons of Anarchy, que é I got this, tipo, deixa comigo. Que é um protegendo o outro e tal, uma frase muito emblemática. E nesse momento que o Hope tinha se entregado pra poder poupar a vida do Jax também, porque o Jax tinha muito pelo que viver, e ele já não tinha mais tanto, ele não sentia isso pelo menos. Então ele se entregou, e aí na hora que ele pegou o cano, ele chegou perto do Jax e falou, I got this. E, mano, é muito foda. E aí ele começa a ir pra cima dos caras e tal, e aí batem muito nele, tá ligado? E aí ele meio que ainda se levanta, fica de frente assim, e o Jax gritando, não sei o que, e aí dão uma pancada. Vocês estão vendo tudo borrado aí, mas é só pra vocês terem uma noção de mais ou menos o que aconteceu. E aí bateram com o cano e aí mataram ele de vez, e continuaram batendo mesmo, ele já estando morto. E, mano, isso é surreal de pesado, tá ligado? E é tão desesperador porque tá todo mundo vendo, e o Jax gritando, e os outros também gritando e batendo no vidro, não, pelo amor de Deus, não sei o que, pra tentar salvar a vida dele, mas ali já era tarde demais, eles estavam desesperados, e a gente desesperado daqui também sem acreditar, tipo, caramba, mano, o Hope morreu, tá ligado? E isso é no começo da 5ª temporada, não é tipo um episódio final que você já espera que alguma coisa vai acontecer, não, tipo, é o 3º episódio da temporada. E, cara, é muito forte. E mexe muito com o Jax, porque como eu falei, o Hope era o cara que mantinha ele mais ou menos na linha, tá ligado? Era o melhor amigo, era o lado bom do Jax, e o lado bom dele morreu na frente dele de uma forma extremamente violenta. Então, naquele momento a gente percebe a transformação do Jax. Naquele momento você começa a ver o ódio crescendo e tomando conta do personagem no olhar ali, tá? No jeitão que ele ficou. E aí ele promete vingança, e muitas coisas acontecem depois e tudo mais. Só que, mano, é um momento crucial que eu já ouvi várias pessoas falando que abandonaram o Sons of Anarchy depois dessa morte, de tão pesado psicologicamente e visualmente que foi. Só não ganha, visualmente falando pelo menos, só não ganha da primeira posição, que não tinha como estar em outro lugar, porque é uma morte que até hoje eu olho e falo, caramba, pegaram pesado. Mas antes eu queria te pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar seu like se você ainda não fez isso. Ativa o sininho das notificações, porque tá tão bagunçada a minha agenda, tá aí pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho pra, né, chegar a notificação pra você. Outra coisa que é muito importante é me seguir nas redes sociais, @minhavidaemasérie_, o link tá na descrição, só clicar e começar a seguir. Entra no meu canal de transmissão, que tem no Instagram também, porque eu sempre que tem vídeo novo eu posto lá. Tem um canal no WhatsApp também de transmissão, os links estão todos na descrição, só clicar e lá e participar pra você receber todos os vídeos, tá bom? Dá uma ajudinha pro canal. E como eu disse, se você já é inscrito ou inscrita aqui, pega esse vídeo, pega o canal e compartilha com alguém que você sabe que gosta de séries também, porque eu vou diversificar, tô assistindo novas séries também pra fazer novos vídeos aqui pra vocês. Então, dá uma ajudinha pro canal, dá aquela força, compartilha o canal, pelo menos com umas 2 pessoas aí no WhatsApp que você conhece, que gosta de série. E aproveitando também, vai lá seguir o @mariapontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que ela faz camisetas e blusas bordadas, como essa aqui de The Big Bang Theory que eu tô usando, que não teve nenhuma morte chocante, tem uma morte triste lá, mas não tem nenhuma chocante. Mas você pode pedir várias outras, ela faz tudo personalizado, bordado à mão, entrega pro Brasil inteiro, você pode fazer em qualquer cor, qualquer tamanho, e o trabalho eu garanto pra vocês que é muito bom, maravilhoso, artesanal, e vale muito a pena encomendar a sua. Para pedir, é só seguir ela lá no Instagram, mandar mensagem lá mesmo, ou mandar mensagem no WhatsApp dela, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vamos lá então pra primeira colocação, a morte que mais chocou, que mais traumatizou, pelo menos visualmente, mas todo o contexto também ajudou, que foi em The Walking Dead, na 6ª temporada, no final da 6ª temporada. Se você ainda não assistiu, cuidado, vai ter spoilers, né? Pula pro final, só. Ou se inscreve se quiser ir embora do vídeo, vou fazer o quê? Mas se inscreve, deixa o like, faz todas aquelas coisas que eu pedi, fechou? 6ª temporada, tivemos a apresentação, finalmente, depois de muita promessa, a apresentação de um personagem, de um vilão, um dos maiores vilões que já foram criados em séries que eu já assisti, pelo menos, que foi o Negan, interpretado perfeitamente pelo Jeffrey Dean Morgan, que é o pai do Dean em Supernatural. O que acontece, contextualizando, é rapidinho, prometo que eu não tô enrolando, mas essa contextualização é importante, porque eu sei que tem gente que assiste e me vê falando sem nunca ter assistido a série, então é bom contextualizar. Mas rapidinho, o Negan, ele é um personagem que vinha prometendo muito, né? Que todo mundo falava, o Negan é foda, o Negan é foda. Todas as pessoas que trabalham com ele falam, mano, na hora que você conhecer o Negan, mano, o Negan é perigoso. Mano, o Negan vai matar você. Então tinha toda uma promessa ali de um puta vilão, né? E aí os personagens principais, o Rick, o Glenn, o Abraham e todo mundo, eles temiam o Negan, mas ao mesmo tempo não. Eles falaram, cara, mano, esse cara também não pode ser tudo isso. E eles começaram a atacar alguns pontos, alguns postos
avançados ali, que eles se reuniam, o exército do Negan se reunia, eles começaram a matar uma galera. E aí eles começaram a achar que tava fácil demais. Falaram, mano, conseguimos matar o Negan. Porque todo mundo que participa do exército do Negan, eles falam, eu sou o Negan. É como se fosse uma pessoa só, uma simbionte, tá ligado? Tipo, eu sou o Negan, eu sou o Negan. Então eles acabaram matando alguém achando que era o Negan. Porque todo mundo falava isso, quando na verdade não, era só a galera que trabalhava pra ele. Eis que o boato começou a se espalhar, eles começaram a ficar muito temerosos, porque descobriram que o Negan tava vivo na verdade, que era todo um exército, que era um cara extremamente poderoso e perigoso. E aí eles se cercaram nas pequenas cidades que eles já tinham criados, com muros altos e tudo mais. Só que uma das personagens, que era a Meg, ela tava grávida e passando mal, e na cidade que eles estavam não tinha médico. Então eles tinham que ir pra uma outra cidadezinha, que era aliada deles, mas eles precisavam fazer um caminho que passava pelo território do Negan. E aí que morou o problema. Ela tava quase morrendo, eles não tinham escolha. Então eles começaram a ir, começaram a pegar na floresta, no meio da noite, tentando ir em silêncio até, mas várias estradas estavam com barricata, tudo bloqueado, eles tentaram fugir pelo meio da floresta, e aí começou-se a ouvir um som que aterrorizou muitos fãs de The Walking Dead por muito tempo, que era o assobio que marcava a presença do Negan. Eu lembro que esse assobio, toda vez que eu ouvia, já arrepiava, porque eu sabia que tava vindo alguma coisa, tá ligado? E aí o Negan finalmente aparece. E o Negan, ele tem um bastão de beisebol com arame farpado, enrolado, que ele mata as pessoas com aquele taco de beisebol, que ele chama carinhosamente de Lucille, né, em português. E aí o Negan, ele faz todo mundo se ajoelhar na frente dele, e o trato do Negan é o seguinte: eu poupo a vida de todo mundo, só que vocês vão trabalhar pra mim. Tudo que vocês conseguirem de recurso, metade é pra mim, metade é pra vocês. Acho que esse era o acordo. E aí é foda, tá ligado? Porque é difícil pra caramba conseguir recurso naquela altura que eles já estavam em The Walking Dead. Então, era o acordo, mas eles não queriam aceitar e tudo mais, não sei o que, só que o exército do Negan é muito maior, não tinha como eles não aceitarem esse acordo. E aí, beleza, eles estavam morrendo de medo de morrer, né, porque o exército dos caras era muito maior, e aí eles falaram, beleza, a gente aceita, conseguiram entrar no acordo. Só que o Negan falou, mas tudo bem, chegamos no acordo? Chegamos no acordo. Só que o problema é o seguinte, vocês mataram gente pra cacete do meu exército, eu não posso deixar por isso mesmo, porque vocês precisam saber com quem vocês estão lidando. Então eu vou matar um de vocês. Um só. E aí, isso por si só, já deixa um negócio um pouquinho complicado. Aliás, eu vou falar do início da 7ª temporada também, tá? Se você terminou a 6ª de repente, você sabe o que aconteceu, mas não sabe com quem. Então, cuidado. No finalzinho, aí o Negan precisa escolher alguém pra morrer, né, pra matar com um taco de beisebol na frente de todo mundo, e aí ele começa a fazer Unidunité. Uni, Duni, Te, Salame, Mingue, minha escolhida foi você. Mas a minha mãe mandou... E aí ele acaba escolhendo uma pessoa. Só que quando a gente tá assistindo o final da 6ª temporada, a gente não sabe quem é, né? Então ele escolhe, e aí ele fala uma frase que traumatiza demais. Ele fala, vocês podem respirar, vocês podem piscar, vocês podem chorar, porra, vocês todos vão chorar. E aí ele começa a macetar o cara, e a gente só escuta aquele... left, do taco batendo na cabeça de alguém, sabe? Patifando o cérebro da pessoa no chão. E a gente não sabe quem é, né? Porque a 6ª temporada tá fazendo ali um mistério. E nos quadrinhos, porque The Walking Dead é baseado nos quadrinhos a gente sabia que quem tinha morrido dessa forma era o Glenn, que era o pai do bebê da Meg, da mulher que tava grávida. E o Glenn é um personagem extremamente querido, de bom coração, que é bom com todo mundo, que todos os fãs amam. Todos os fãs de The Walking Dead gostam do Glenn. E aí chega na 7ª temporada, vai acontecendo várias coisas ali, tem uns flashbacks, tem umas coisas acontecendo, e aí mostra finalmente esse momento. O Negan chega e vira e mata o Abraham, que é um outro personagem que é bem durão, bem fortão também, que eu odiei por muitos momentos, mas naquele momento eu tava gostando dele. Só que não é um personagem que a gente sofreu tanto. Foi uma morte violenta, uma morte pesada de assistir, mas a gente não sofreu tanto porque não era o Glenn. E aí dá até um alívio pra todo mundo que já sabia da história do Glenn, fala, beleza, então eles mudaram, porque eles já mudaram várias coisas na história de The Walking Dead. Eles mudaram isso também, que bom, o Glenn tá vivo. Só que aí, o Negan, ele provoca muito, tá ligado? Porque ele sabe do poder que ele tem, ele sabe, até hoje, depois de muitos anos de apocalipse zumbi, ninguém nunca mexeu com eles, ninguém nunca venceu ele. Então, ele começava a zoar, a tirar sarro com todo mundo, falando, a cabeça dele toda esmagada, tá ligado? Umas coisas assim, falando, Lucille aqui, meu taco de beisebol tá com sede de sangue, não sei o quê. Um dos personagens, que é o Daryl, não aguentou, levantou e deu um socão na cara dele. Aí ele falou, mano, aí vocês estão me tirando, tá ligado? Vocês estão me tirando, vocês querem mexer comigo. E aí ele ficou puto, ele falou, mano, vocês precisam saber com quem vocês estão lidando, parece que vocês não entenderam ainda. Então, eu vou mostrar pra vocês. E aí, do nada, ele vira e pau! Na cabeça do Glenn. Pau! Mano, caralho, mano. E aí finalmente acontece o que todo mundo gostaria que não tivesse acontecido. O cara matou o Glenn. E sabe o que é pior? É muito feio visualmente.
muito feio e pesado. Porque nos quadrinhos, quando ele faz isso com o Glenn, o olho do Glenn fica pra fora, assim, arregalado, esbugalhado, porque ele amassou o crânio e o olho meio que saltou assim pra fora. E nos quadrinhos já era uma cena meio feia, mas releva, tá ligado? Agora, pra fazer aquilo ali na série, com a maquiagem realista, mano, ninguém acreditava que isso ia acontecer, tá ligado? E eles fizeram igualzinho. Ele macetou, deu duas, eu acho, na cabeça do Glenn, e aí o Glenn caiu, só que ele levantou meio que tremendo, ainda sangrando pra caramba, tentando falar algumas coisas e não conseguia. E o Negan zoando, falou, caramba, você tá vivo ainda, você tá querendo falar alguma coisa, eu não tô entendendo. Nossa, que nojento, seu olho pra... Ele provocando, tá ligado? E aí o Glenn, em um último suspiro ali que ele conseguiu falar alguma coisa, ele falou pra Meg, falou, Meg, eu vou te encontrar, tá ligado? Mano, é triste pra caramba, e a Meg chorando, todo mundo gritando, porque, mano, é muito feio, tá ligado? E aí o Negan vai, chablau, e dá mais uma, e continua. E sabe o que é foda? O Negan não para quando ele mata. O Negan mata e continua batendo com taco de beisebol até não aguentar mais, e é sangue voando, até o crânio ficar estraçalhado, até ser um corpo sem cabeça, basicamente, e com um monte de gosma espalhada por todos os lados. Essa cena, até hoje, eu fui assistir, como eu disse pra vocês, eu tava assistindo todas as mortes aqui, pra poder falar pra vocês. Mano, me causou uma angústia muito grande, eu quase não consegui assistir, porque é muito, visualmente, é muito pesada, muito pesada. E todo o contexto também, toda a tensão que foi causada desde o final da sexta temporada, na sétima eles trouxeram essa tensão de volta, nos deram um alívio, porque foi outro que morreu, e aí depois do nada, plau, pega de surpresa, o Glenn sim morreu, exatamente como aconteceu nos quadrinhos. Puta, é traumatizante demais essa morte, não tem uma pessoa que não tenha a imagem viva na cabeça depois que assistiu esse episódio até hoje. Então assim, não tinha como tirar essa coisa da primeira posição. Eu sofri mais com a posição anterior, de Sons of Anarchy? Sofri. Mas essa aqui visualmente é muito mais chocante, tá ligado? Muito mais. Por todo o contexto também, mas muito mais chocante. E aí agora eu queria saber de você, você assistiu essas mortes? Alguma delas te chocou muito? Se você quiser comentar alguma morte de outra série, de outro personagem que eu não falei aqui nessa lista, mas que te chocou muito também, pode colocar aqui nos comentários, mas coloca um avisozinho de spoiler. Eu odeio tanto spoiler, tá aqui, ó, proibido spoiler, tá? E pode acabar sendo spoiler para outras pessoas também, então coloca pelo menos um aviso primeiro, tá bom? E aí desabafa mesmo, que pode ser que outras pessoas compartilhem da sua dor, né? Coloca lá spoiler, tal série, tal temporada, mais ou menos como eu fiz aqui. E aí depois você descasca ali os seus comentários e fala tudo o que você quer falar, porque aí eu vou interagir com vocês também, vou também ler os comentários, eu quero ler os comentários de vocês pra saber quais mortes mais chocaram vocês se tratando de personagens de séries. Ótimo jeito de começar o ano, vocês não acham? Em breve eu vou fazer um vídeo também de mortes que me deixaram muito tristes e mortes que eu comemorei, né? Tem várias vertentes aí de quando um personagem morre numa série, né? E então, pra você não perder, você precisa ser inscrito. Se você ainda não é, clica aqui, ó, nessa bolinha, não esquece de ativar o sininho das notificações, vem ver outros vídeos que eu vou deixar desse lado, e não esquece de me seguir nas redes sociais, seguir a Bia também, todos os links estão na descrição, e de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que também gosta de série. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, esse canal que segue muito vivo, não vai chocar ninguém com a morte, porque esse canal não vai morrer jamais. Até a próxima, valeu!